Olha, o laudo pericial do contador Eduardo Cursino, ele é um funcionário aqui da Câmara Municipal, convocado pela comissão processante, indicado pela comissão processante para conferir o trabalho da empresa ACE, que fez a auditoria na época da CEI e da CERT. Aqui nós estamos aqui com o laudo que ele colocou, um laudo pericial, feito pelo contador Eduardo Cursino, e tem aqui o CRC do referido contador. Claro que então ele tem a habilitação técnica para fazer o trabalho. Bom, agora vamos especificamente aqui a alguns quesitos que ele colocou. As perguntas feitas pela comissão processante são as seguintes. Primeiro, o relatório contábil relativo a CEI da CERT, o relatório contábil 3, é uma peça comparativa entre compras emergenciais e compra por intermédio de processo licitatório pregão? A resposta sim, ou seja, comparou-se compras emergenciais com compras feitas por pregão. O segundo quesito, o relatório contábil foi elaborado por uma pessoa ou pessoas que possuem capacidade técnica para elaboração. Aqui já entra uma diferença entre o que o contador Eduardo pensa e o que aconteceu na prática lá na época da CEI. O que ele coloca aqui, que após exames e verificações, constatou-se que a pessoa jurídica contratada pela Câmara para realizar o trabalho que deu origem ao relatório contábil 3 é uma empresa legalmente constituída e que atende os requisitos para a elaboração do trabalho. Aí ele contesta a pessoa que assinou o laudo, que seria técnico de contabilidade e não contador. Mas também não tem nenhuma definição aqui do Conselho Federal de Contabilidade se isso é realmente vedado ou não. O técnico de contabilidade que assina o relatório contábil 3 afirma que no documento fez análise dos processos de compra e deixa claro que utilizou uma amostragem dos documentos no último parágrafo e diz ao parecer: o fato de ter analisado, trabalhado com a amostragem dado parecer caracteriza que o profissional adentrou no campo da auditoria e perícia, atribuições privativas de contadores. Me poupe, eu acho que eu sou um absurdo. Um contador não poder fazer uma comparação entre o que está sendo, o que foi pago de uma determinada maneira com o que foi pago de outra determinada maneira, da mesma coisa, de modo que a PROC prove que uma compra é mais cara do que a outra. Não precisa ser um auditor aí, ou como ele fala, um contador pode perfeitamente resolver isso, e foi resolvido. Da leitura do relatório da CEI da CERT decorre lógica de conclusão. Ele afirma aqui que sim, que o relatório contábil 3 expressa uma análise comparativa entre compras emergenciais e pregão. Está escrito aqui no relatório do Eduardo aqui da Câmara. Depois, o relatório contábil 3 da CEI da CERT tem por base comparações? A resposta é sim. O relatório contábil 3 tem por base comparações entre compras emergenciais e compras à modalidade pregão. A outra pergunta: sendo positiva a resposta ao quesito anterior, indaga-se: pode o senhor perito indicar as bases comparativas empregadas? Em podendo, indique. Resposta: para responder o presente quesito, nós reportamos a resposta dada ao quesito número 4. O quesito número 4 diz sim. Bom, aí, quesito número 6. O relatório contábil 3 da CERT expressa alguma conclusão? Se expressou, é correto afirmar que o referido relatório concluiu que, por estimativa, ocorreu compra de medicamentos, materiais médicos, hospitalares e odontológicos por preço mais elevado do que quando a compra ocorria por licitação? A resposta é sim. O relatório contábil 3 expressou a conclusão que nas compras emergenciais foram pagos preços maiores que nas compras com modalidade de pregão. Está aqui no relatório. Se de fato o relatório contábil 3 da CERT expressou a conclusão, e essa foi no sentido de que, por estimativa, ocorreu compra de medicamentos, materiais, hospitalar e odontológico por preço mais elevado do que quando a compra ocorreu por licitação, indaga-se: qual a fórmula utilizada para essa conclusão? Sendo possível, solicita que seja demonstrada. Resposta: o profissional expressou sua conclusão baseada em comparações entre duas modalidades de compras. Demonstração encontra no anexo. Aí vem o quesito 8.
Considerando que a leitura dos termos do documento tal decorreu entendimento que a conclusão a lhe chegar teve por base as compras feitas em caráter emergencial e as feitas por processo licitatório pregão, listas ou tabelas, podem colaborar para a elaboração dos trabalhos periciais? A resposta: não. As comparações são feitas entre duas modalidades de compra. As tabelas não seriam utilidade nessa perícia. Está aqui, ó. Vou repetir, não, as comparações são feitas entre duas modalidades de compras. Tabelas não teriam utilidade para perícia. Tabelas seriam úteis caso o objetivo fosse comparar preços pagos e preço de mercado. Agora, olha, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Eduardo, que não me cala, e que a comissão processante tinha que ter feito antes de retirar essa prova dos autos. O que é preço de mercado? O que publica numa lista ou o que a empresa paga? Então, a lista de mercado que ele fala aqui, olha aqui, só teriam úteis caso o objetivo fosse comparar preços pagos e preços de mercado. Com isso ele tentou desqualificar depois, no final, o laudo que estava na comissão processante. Ora, o que é preço de mercado, você que está me ouvindo aqui? É um papel que alguém publica? Uma lista de preços referência? Ou é aquilo que o mercado realmente pratica? Ora, a prefeitura pagava um preço alto, passou a pagar um preço muito mais baixo quando parou de comprar por emergência e passou a pagar por pregão, e isso é o preço que o mercado vendeu para ela. Finalmente, o último quesito feito pela comissão processante pergunta se é possível se chegar a conclusão de que pode ter ocorrido compras emergenciais pagando-se o preço superior ao pago quando a compra ocorreu em decorrência de processo licitatório pregão. Sendo positiva a resposta, indaga-se: efetivamente o relatório contábil 3 constatou compra nessas condições? Está aqui, a resposta é sim. Analisando o anexo apresentado pelo profissional que elaborou o relatório contábil 3, constata-se que foram realizadas compras emergenciais e compras pela modalidade pregão, sendo que por pregão os preços pagos foram menores. O que é preço de mercado então, meu Deus do céu? Não dá para entender. Sinceramente, eu tenho muito respeito pelo Eduardo, ele trabalha aqui na casa, mas esse laudo dele não tem sentido. Vamos entrar depois na semântica do que é uma auditoria. Está brincando, desqualificar o trabalho de uma SEI séria, que trouxe uma empresa de contabilidade séria para fazer o trabalho, em função de terminologia, reserva de mercado da área contábil. Que isso? Tá brincando. Bom, mas o fato é que essa tese que está sendo defendida por ele não é esposada nem pelo Ministério Público, que há pouco tempo ajuizou uma ação contra o prefeito mais ou menos com as mesmas finalidades dessa SEI da SERT que hoje está caçando, e ainda recheado de outras irregularidades possíveis que tem que ser apuradas. Muito bem, mas na ação civil pública, está aqui, certo? Essa ação civil pública, ela fala aqui, cita, o Ministério Público cita o trabalho feito pela empresa ACE como correto. E o Ministério Público analisou isso, não chutou não. Além disso, ainda coloca outros argumentos para comprovar que houve superfaturamento, que foram muito mais profundos do que a própria SEI poderia fazer. E 2 estudos elaborados por órgãos distintos, faz o Ministério Público e a própria Câmara Municipal, autorizam que se afirme com certeza que as compras de medicamentos efetuadas pela Prefeitura junto à empresa Centrovale Soluções para a Saúde foram responsáveis pelo abastecimento do esquema de corrupção. Então, gente, eu não consigo entender, os amigos que estão me ouvindo aqui, eu não consigo entender o porquê desse laudo aí, ao final, está desqualificando um trabalho sério que foi feito com base em premissas que são muito estranhas. Vamos lá.
Dado o estudo do processo da diligência realizada, esse perito conclui que, qual foi a conclusão final, certo? Do relatório que foi feito pelo Eduardo Cursino aqui da Câmara. Esse perito conclui que a empresa ACE era habilitada para realizar o serviço para o qual foi contratada. Primeiro item. Segundo item. O profissional que assinou o parecer emitido pela empresa não possui capacidade técnica, de acordo com a legislação vigente, a se confirmar. O relatório apresentado pela ACE apresenta uma comparação através de amostragem entre preços pagos em compras emergenciais e os preços pagos por pregão. Existe uma nota explicativa mencionando evidências de superfaturamento. Tecnicamente não se pode falar em superfaturamento. Meu Deus, se você paga mais do que o mercado cobra, se você pagou mais do que você mesmo pagou lá adiante, o que é isso então? Essa foi uma decisão da comissão processante, da qual faz parte o vereador Digão. O vereador Digão foi o relator da ceia, também o relator agora. Ele deve ter tido os motivos dele para concordar que se fosse retirada uma prova tão importante do processo como essa. Mas eu tenho a impressão que essa retirada só deixa feliz o réu, no caso, o denunciado, que está com o seu mandato em jogo, e o comprador Carlos Anderson, que está sendo acusado aí de fazer compras superfaturadas. São os dois únicos beneficiados nessa história. Eu não digo para você que isso possa cheirar pizza, seria uma irresponsabilidade minha, mas enfraquece muito a posição do processo que está sendo em andamento, até porque o que a imprensa colocou não foram todos esses argumentos aqui dizendo que sim, mas dizendo que o laudo não seria válido. E isso, para efeito geral, é muito ruim para a Câmara, que ela está desqualificando o seu próprio trabalho. Está feita a minha posição. Eu não mudo o meu posicionamento, não. O meu posicionamento é que houve superfaturamento, sim.